Boa tarde. Todos bem? Vão estar melhor ainda, então. Fica melhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Instituto Espírita e mais esta tarde de reflexões aqui na nossa casa. Também os irmãos e as irmãs que nos acompanham aí pela internet, pelo Facebook, também se sintam acolhidos e abraçados, todos nós. Lembrando que o Instituto Espírita tem atividade na segunda-feira à noite, às 20 horas, reunião dialogada. Estão todos convidados, reunião dialogada. Terça-feira também às 20 horas, palestra à noite. Para quem gosta de estudar o Espiritismo, quarta-feira às 14 horas, até às 15h30. É só procurar aí a direção da casa para se inscrever. Palestra às 16 horas e atendimento em geral. Quinta-feira à noite também tem estudos às 20 horas. Na última sexta-feira do mês aí tem a distribuição do resto para os assistidos. Sábado de manhã temos caravana de visitação da área da família, reunião de grupos de pais para estudar assuntos da família, evangelização infantil, juvenil, à tarde palestra, à noite encontro dos jovens. Esqueci alguma coisa? Não, né? Acho que não. Então tá. Então são essas atividades públicas que o Instituto oferece. Estão todos convidados para estarem conosco, convidarem seus familiares, filhos, amigos, vizinhos, para quem quiser vir ao nosso Instituto, para a gente ouvir um pouco e refletir a respeito desta doutrina que nos ilumina. Dito isso, convidamos a todos a acalmarmos um pouco os nossos pensamentos e levarmos os nossos sentimentos de gratidão a Deus pela vida e por esta oportunidade. Também ao Mestre Jesus e aos mentores espirituais que nos acolhem neste momento. Para que possamos colher deste trabalho de hoje os esclarecimentos, o consolo e tudo o que precisamos para o nosso bem-estar, a nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E ao final do trabalho possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia, levando a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita em nossas vidas. Feito isso, pedimos permissão para dar início ao trabalho de hoje, na paz de Jesus. Que assim seja. E quem vai nos conduzir na nossa reflexão de hoje é o nosso presidente, né? Que vai nos falar sobre sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Vamos lá. Obrigado, Iraci. Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos ouvem pelo Facebook. Muita paz e muita saúde para todos, é o que nós desejamos. Quarta-feira. Hoje o nosso tema de estudo, ou de discussão, é os sinais dos tempos, né? Também nos livros da codificação e nas obras complementares também se fala os tempos são chegados. Que tempos são esses? Sinais dos tempos. Sinais do quê? De que tempo? Do fim do mundo? Às vezes, quando a gente fala sinais dos tempos, os tempos são chegados, né? Às vezes as pessoas pensam, chegado o tempo que vai acabar o mundo, né? E esse pensamento é um pensamento coletivo até impulsionado pela mídia, pelo cinema, pelas coisas mais, pelas fantasias de que o mundo um dia vai acabar, né? Quando eu era criança, eu me lembro, na minha época de criança, a gente pensava que o mundo ia acabar no ano 2000. Depois chegou o ano de 2012, veio aquela história não, aquele fato sobre o calendário Maia. O calendário Maia foi um calendário programado até o ano de 2012. Então tinha
aquela teoria de que, como o calendário maia terminava em 2012, era um sinal que, quem sabe, o mundo ia acabar em 2012. Né? Bom, estamos em 2025 e o mundo não acabou. Então, que sinais dos tempos são esses que tanto se fala? Né? Jesus, está lá descrito em Mateus, Jesus falou assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Bom, aqui Jesus já está falando fim de alguma coisa. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E mais adiante, Jesus continua falando que, e em razão disso tudo, né, surgirão os falsos cristos e os falsos profetas, que talvez enganem até os próprios escolhidos. Mas no Evangelho de João, essa temática é complementada com os seguintes dizeres de Jesus: na verdade, vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então Jesus fala que vão haver guerras, vão haver pestes, vão haver cataclismas na natureza, terremotos, maremotos, né? E é o que a gente vê que acontece. Porém, notem que Jesus não falou quando que isso vai acontecer. Ele não deu um tempo aqui. Ele fala que vai acontecer. Quando? E aí eu faço a seguinte pergunta. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Isso não aconteceu e não acontece em todas as eras da humanidade? Então, de que tempo será que Jesus estava se referindo? Ele não se referiu ele não delimitou datas. Ele falou dessas coisas que iriam acontecer, e estão acontecendo ainda. Ele não deu um tempo. Né? Então, qual é a leitura? A primeira leitura que a gente pode fazer disso é justamente em relação ao tempo. E a gente vê que, como ele não determina um tempo, que isso é uma coisa que vem acontecendo, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Porque é um movimento natural das coisas. As coisas se movem ao natural. O nosso planeta tem um movimento ao redor do Sol e ao redor de si mesmo. O nosso planeta está inserido num sistema que se chama Sistema Solar. Esse sistema solar, cujo Sol é o centro, ele se move na galáxia. Nossa galáxia é a Via Láctea. E a galáxia se move no universo. Então, nada é estático. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Além do tempo, vamos analisar aqui o que Jesus falou, né? Ele falou em guerras, em doenças, em pestes, terremotos, né? Então, ele deixa claro os tipos de provações por qual passa o planeta Terra, ou que vem passando o planeta Terra. São as provações de ordem física. Provações de ordem física são o quê? São as doenças, né? São as pestes, né?
são as mudanças físicas do planeta, né? O planeta é constituído das chamadas placas tectônicas, que são essas porções de terra que vão se movendo e vão se chocando umas com as outras, ocasionando os terremotos, né? E também ele falou que haverão guerras. Isso, então, já é uma consequência dos atos humanos, né? Consequência dos atos humanos da nossa deficiência moral, da nossa imaturidade moral, da nossa teimosia ainda em persistir no orgulho, na vaidade, na ganância, ou seja, nosso apego ao materialismo, né? É isso que leva a desestruturar o processo de paz, que é o que todo mundo deseja, né? Mas esse apego à materialidade e a falta de nós corrigirmos essas nossas deficiências, então, de caráter moral, é que levam aos conflitos. Os conflitos conosco, conflitos com aqueles que estão próximos de nós e, numa escala maior, os conflitos entre as nações. Então, são esses os flagelos que Jesus se refere. Mas por que acontece isso? Por que será que Deus permite isso, né? Esses flagelos fazem parte todos do nosso processo educativo. É através desses flagelos em que a humanidade encarnada e a desencarnada também, quando a gente fala em humanidade, a gente não pensa só nos encarnados, a gente pensa nos encarnados e nos desencarnados também. Com esses flagelos é que nós vamos aprender a domar nossos instintos, vamos aprender a desenvolver a ciência para controlar as doenças, desenvolver novos remédios, formas de prevenção. Alguns a gente vai conseguir, outros não. Outras doenças vão estar além da nossa capacidade. Todos lembram muito bem agora recentemente da Covid. Foi uma doença que ficou além da nossa capacidade, né? Se conseguiu fazer muita coisa, se desenvolveram vacinas em tempo recorde, né? Algumas vacinas até discutíveis ainda até hoje, porque não se conhecia e não se conhece os efeitos a longo prazo dessas vacinas, mas era o que tínhamos para o momento, né? Não somos contra a vacina, deixar bem claro, não entendam mal, né? Mas era o que tinha para o momento e que a gente sabe que foi feito de uma forma muito rápida, que a longo prazo a gente não sabe o que pode surgir em decorrência disso, né? Então, há situações desafiadoras para o gênero humano, mas isso nos impulsiona, tanto cientificamente, né? Mas nos impulsiona também moralmente, né? A Covid até foi uma coisa muito triste, porque eu estava lembrando hoje que a Covid, além de, claro, de a gente perder muita gente próximo da gente, né, uma coisa realmente incontrolável, a Covid ainda nos isolou, né? A Covid ainda nos confinou, nos isolou, nos afastou. Então, o sofrimento, além da gente estar perdendo as pessoas que amava, a gente estava literalmente sozinho dentro da nossa casa. Então, foi muito duro. Mas passamos por isso. Estamos aqui. Aqueles que conseguiram transpor isso, né? Estamos aqui hoje, né? E com certeza aprendemos alguma coisa. Outro evento recente que teve também, né? A enchente que nós tivemos ano passado.
né? Então, essas calamidades, elas trazem uma oportunidade para surgir coisas boas em nós, mas também surgem, como disse Jesus, os falsos profetas, porque também fazem brotar, às vezes, o que tem de pior dentro de nós. Mas na enchente, o que a gente viu predominar, né, foi que surgiu o melhor de nós. Porque eu não conheço uma pessoa que não esteve engajada em algum processo de ajuda a quem precisava. Foi uma união muito bonita de ver. Muito bonita de ver. E quando a gente tem a impressão, né, aquela impressão mais pessimista, dizendo, o ser humano não tem jeito, o ser humano... Como que não? Olha o que a gente viu na enchente, eu não vi uma pessoa parado, sentado em casa, assistindo aquilo e não se engajando de alguma forma para ajudar. Então, isso é um sinal de que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas com certeza, olhando para trás, a gente já melhorou muito. A gente já melhorou muito. O mundo já evoluiu muito. Então, quando a gente se fala na transição planetária, que estamos num mundo de provas e expiações, mas que estamos indo rumo a um mundo de regeneração, é verdade, é fato. Não podemos negar que a humanidade avança. Não podemos delimitar o tempo. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Não sabemos, ninguém sabe. 10 anos? 100 anos? 2 séculos? Não sei. Mas é só a gente olhar para trás que a gente tem a compreensão da lei divina, da lei natural, que o mundo e os espíritos evoluem. É só a gente olhar para trás. Como a gente evoluiu. As leis humanas vêm evoluindo, imperfeitas ainda, mas vêm evoluindo. Hoje, aqui no Brasil, hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a lei que protege os idosos, agora temos a lei que protege a mulher, tem a Lei Maria da Penha. Né? Aliás, a mulher, o papel da mulher na sociedade, talvez seja o exemplo mais claro da evolução da consciência humana. Porque a questão de pouco mais de 50 anos atrás, a mulher nem votava. E hoje as mulheres estão aí, dirigindo empresas, dirigindo corporações, dirigindo nações. Que beleza, isso não é uma evolução do ser humano? Não é a evolução do mundo? Então, como é que a gente vai negar e vai ter aquele pensamento pessimista de não tem jeito, essa terra vai acabar, o mundo vai acabar mesmo. Esses terremotos que estão acontecendo aí é para acabar tudo mesmo, o ser humano não tem jeito. Não. Terremoto, esses cataclismos naturais, o nome disso são naturais, é da terra, é do mundo. O nosso mundo é assim. Agora, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte que fala da evolução dos mundos, vou lembrar-vos o seguinte, que o espírito, ele encarna com uma roupagem adequada àquele mundo que ele está encarnando. Então, se o espírito evolui, o mundo também evolui. Então, se essa terra aqui é uma terra que está rumo ao mundo de regeneração, os espíritos estão se purificando e o nosso meio ambiente material da Terra também vai evoluir para abrigar esse tipo de espírito mais evoluído. O espírito, quanto mais evoluído, mais puro,
não precisa mais de um corpo material grosseiro, seu corpo vai ficando mais sutil, então ele vai estar encarnado num mundo que tem evoluído para abrigar aquele tipo de espírito mais sutil também. Né? Então, a evolução, ela é uma realidade, ela é uma lei natural. E até esses fenômenos naturais, essas catástrofes naturais que acontecem, também servem para o nosso desenvolvimento da nossa ciência, do nosso desenvolvimento intelectual. Serve para isso também. Às vezes, depois daquela catástrofe que aconteceu na Tailândia, e na Tailândia, parte da Índia e no Sri Lanka, né, que foi exatamente no dia 25 de dezembro, não lembro agora qual foi o ano, mas tem coisa de uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais, né? Deu aquele enorme tsunami. A partir dali se desenvolveu muito essa parte de sistemas nos oceanos, em que algumas estações meteorológicas do mundo conseguem detectar o nível da água naquele ponto e dar um alerta para a população interna que vai acontecer um tsunami. Então, às vezes, acontece uma catástrofe, tem perdas de vidas, mas se aprende com isso para prevenir as próximas. Né? No Japão, que é o país que mais sofre com terremotos, né? Os prédios se desenvolveram, a tecnologia de construção se desenvolveu de uma forma tal que os prédios mais modernos, eles têm sensores que conseguem compensar os tremores de terra. Então, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. Então, essas catástrofes acontecem também para impulsionar o nosso desenvolvimento, né? Tudo a ver com a lei do progresso e a lei da destruição. Aquela lei que diz que para vir uma coisa nova, às vezes precisa destruir o velho. Né? Mas às vezes na nossa pequenez a gente não entende esse tipo de evento. Diz Kardec, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, o homem também tem a sua parcela, né, de culpa quando essa alteração natural ela é exacerbada pela ação do homem. Então, hoje, por exemplo, nós temos o aquecimento global, né, que faz com que nós tenhamos mais mudanças climáticas bruscas, né, climas extremos, também pela ação irresponsável do homem. Né? Mas Jesus diz, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Então, fica claro que é um processo natural. Tá? No livro Obras Póstumas, o último livro de Kardec, diz assim, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem ao novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Olha só o que Kardec escreveu e como ainda é atual isso. Eu falei no começo, né? Que sinal era esse, né? Que sinal dos tempos está aqui. Mas eles ainda, Kardec diz assim, ainda não são os sinais dos tempos. Então, quais são os sinais do tempo? Na Revista Espírita de 1862, Kardec escreveu assim, olhai em torno de vós. Não olhe para o céu em busca dos sinais precursores do fim do mundo, porquanto nenhum verá. E quem os anunciar estão a enganá-los. Olhai em torno de vós, entre os homens,
aí é que os descobrirá. Então, como eu falei anteriormente, né, a gente tem que olhar para o lado, né, e ver que as pessoas estão melhores, o ser humano está melhor, sim. Porém, como nós vivemos num processo ainda de transição, né, a gente convive com dois gêneros de pessoas. Dois seres humanos antagônicos. Um que já está alinhado com os preceitos de Jesus, de amor, de caridade, de bondade, e outros que ainda persistem no caminho do mal, no caminho contrário, ou seja, na contramão, como a gente diz, né? Outra coisa que Kardec fala nas obras póstumas, ele deixa muito claro assim, ó, infelizmente, a maioria persistirá na sua cegueira por meio das terríveis lutas desvairadas que provocarão destruições e darão origem a um sem número de flagelos. Os suicídios se multiplicarão, inclusive nas crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. E não é o que a gente está vendo. Os casos de demência têm aumentado muito. Sábado agora tivemos uma palestra sobre o Alzheimer, um tipo de demência, né? E é verdade também que a ciência, a psiquiatria, a psicologia também se desenvolveu, né, para diagnosticar melhor esse tipo de doença mental, né? Então, às vezes, até se pergunta, não, mas quem sabe também, agora a gente vê mais porque a medicina está mais preparada para identificar esse tipo de caso, né? Pode ser que sim, né? Mas está aqui, Kardec fala nisso também. Mas ele conclui dizendo, mas como já o dissemos, tudo isso acontece sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza, ou seja, é natural que tudo isso aconteça. Com certeza, concluindo então, nós vivemos esse período de transição. Quanto tempo vai levar para chegarmos ao mundo de regeneração, um mundo mais evoluído e equilibrado? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que se nós vivermos a prática do Evangelho, a gente vai fazer essa viagem em menor tempo. E o Espiritismo, ele tem um papel fundamental, que é justamente nisso, na difusão e na prática do Evangelho. O Espírito de Verdade fala no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo: toda a verdade está no Evangelho. Então, estudai o Evangelho. E estudar significa estudar, entender e viver o Evangelho. E aí, então, a gente explica, né, essas três faces da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e é religião também. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, nada mais é que o estudo da doutrina do Cristo sob a ótica dos Espíritos, dos ensinamentos espíritas, em que a gente se esclarece melhor, né, a respeito das questões básicas, né, de por que nós estamos aqui, né, por que eu encarnei nessa família que eu encarnei agora, por que eu estou nessa casa aqui hoje, com esses amigos, né, por que eu trabalho onde eu trabalho, por que eu nasci assim, né, por que o outro não teve a mesma sorte que eu, nasceu com alguma deficiência. Então, o Espiritismo nos ensina assim, da onde a gente vem, para onde a gente vai e o que a gente precisa fazer
para chegar lá, que é para evoluir, para chegar ao mais próximo, né, da imagem e semelhança de Deus. Então, não acreditemos no fim do mundo, né? O fim do mundo material, não. Acreditemos no fim do mundo, mas no fim do mundo velho, das ideias velhas, das ideias retrógradas, das ideias que aprisionam o homem. E acreditamos, então, no surgimento do mundo novo, que é um mundo de paz, de amor, de benevolência e de entendimento entre os homens. Muito obrigado pela atenção de todos. Era esse o recado que eu tinha para todos hoje. Fiquem todos em paz, que possam retornar às suas casas em paz, em harmonia e saúde, saúde sempre. Obrigado. Nós que agradecemos ao Alessandro por nos trazer essas reflexões. Ele estava falando ali mudança, né, que tudo muda no universo, tudo está em movimento. Eu vou ter que aproveitar o gancho. Dia 17 a 19 de outubro, teremos lá no salão, lá na PUC, o 13º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, promovido pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E o tema é esse, né? Vida futura, impermanência e imortalidade, à luz do Espiritismo. Neste mundo, neste universo físico, tudo é impermanente, tudo muda, mas para melhor, né? Então, dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, agora vamos nos recolher em estado de prece. Convidamos os nossos irmãos e irmãs aplicadores de paz para darmos início ao trabalho do passe. Vamos, enquanto recebemos o passe, visualizar a saúde, a paz, a harmonia, a solução dos nossos problemas e não problemas. Pedi e obtereis. Que neste momento, Senhor Jesus, Pai, Deus de amor e bondade, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, receba toda a assistência espiritual que precisa para a conquista do seu bem-estar neste mundo, a saúde do corpo, da mente e do espírito. Também o esclarecimento e a percepção de si mesmo e do mundo em que vivemos. E que cada um receba a força, a fé, a esperança para superar todas as vicissitudes ou as dificuldades que a vida se apresenta. E conforme disse o nosso irmão na palestra, após as dificuldades, vem o aprendizado e dias melhores. Que cada um de nós possa sair daqui com esse entendimento, com mentes e corações iluminados, de saúde e paz, e possa levar para os seus lares esse sentimento de harmonia, de confiança, de certeza numa vida futura melhor, em dias melhores, acreditando, trabalhando, fazendo a sua parte em pensamentos, em sentimentos e em ações, para que o bem, de fato, possa prevalecer neste planeta, como disse o nosso irmão na palestra. Que as pessoas de bem possam trabalhar para a luz do mundo e o equilíbrio de todos nós. Que também cada irmão que se encontra enfermo, em hospitais, em clínicas, onde quer que seja assistido neste momento e alcançado na espiritualidade. E alcance o seu equilíbrio, a sua saúde e a sua paz. Seja da mente, seja do corpo ou do espírito. Também aqueles irmãos espirituais que estão aqui conosco nesta palestra, vieram aqui ouvir, que sejam assistidos pela espiritualidade mentor, por Deus, por Jesus. E que cada um receba tudo o que precisa para o seu progresso moral e espiritual. Pedimos, Senhor, que neste momento, este nosso órgão
nesta psicosfera de amor, de paz, de compreensão. E que esse sentimento de amor, de bem para o próximo, brote no coração de todos, governantes do mundo, dirigentes, servidores públicos, trabalhadores, a nossa população em geral, desta terra e do nosso planeta. E além do mais, Senhor, como disse o Mestre Jesus, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. Que assim seja. Que assim seja. Assim estamos encerrando o trabalho de hoje. Desejamos a todos que retornem em paz e alegria e com saúde para seus lares. E estejam sempre conosco aqui nos dias de trabalho, seja para assistir às palestras, para trabalhar ou para estudar conosco. Vamos na paz de Jesus. Que assim seja.